A paz e a alegria, queridos irmãos. Hoje vamos estar dando conclusão neste tema do porquê é necessário confessar com o sacerdote, com o padre. Acompanhe, espero que esteja sendo de grande enriquecimento para cada um de vocês. Bom, irmãos, nós até então comentamos a respeito da palavra de Deus, mas nós gostaríamos também de colocar alguns textos que são da antiguidade, desde o primeiro século da igreja. O primeiro catecismo dos cristãos foi a Didaquê, que é o catecismo dos primeiros cristãos. E lá na Didaquê mostra claramente essa prática da confissão dos primeiros cristãos, para deixar bem claro que essa é uma tradição que vem lá do começo. E olha o que diz: reuni-vos no dia do Senhor para a fração do pão e agradecei, que é a celebração eucarística, depois de haveres confessado vossos pecados. Então, confessai vossos pecados para se reunir na fração do pão, para celebrar a Eucaristia, que é uma prática que nós fazemos até então, para que vosso sacrifício seja puro. Esse sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos unimos a Ele. E está na Didaquê, no capítulo 14, no ponto 1. Depois gostaria de trazer aqui uma frase, uma prática que é do terceiro século, quarto século depois de Cristo, que Santo Ambrósio fala. Ele fala assim: porém Deus não faz distinção. Ele prometeu sua misericórdia a todos e deu permissão de perdoar a seus sacerdotes sem uma única exceção. Ou seja, então, desde lá de trás, é uma prática que é feita, que é colocada, que é usada. Então não tenhais medo de confessar os vossos pecados. Deus deixou, eu acho que fica mais do que claro que Deus deixou essa prática aos bispos, aos sacerdotes. Portanto, não tenhamos medo. Deus age através de um padre. O padre tem o poder em nome de Jesus. Na verdade, o poder não é dele, o poder é de Jesus. O padre ele só age na pessoa de Jesus. Ele age em persona Christi, o Cristo cabeça, o Cristo que perdoa, o Cristo que tem a capacidade de redimir, o Cristo que é o dispensador das suas infinitas e maravilhosas misericórdias. Nós falamos agora de Santo Ambrósio, mas gostaríamos também de falar, irmãos, que no século IV, São Basílio também disse: a confissão dos pecados deve ser concedida àqueles a quem a distribuição dos sacramentos de Deus foi confiada. Também isso desde os primeiros tempos da igreja. Como é forte, irmão. Depois São Crisóstomo, no V século da igreja, ele escreve assim: os padres receberam um poder que Deus não concedeu aos anjos nem aos arcanjos. Eles foram habilitados a perdoar os nossos pecados. Isso já no V século da era cristã. E para concluir, meus irmãos, eu queria ler um trecho desse livro do Scott Hahn, que ele era um protestante, um pastor evangélico que se converteu nos Estados Unidos à fé católica. Ele tem um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma, que conta perfeitamente o seu testemunho, foi impactado com a Santa Missa, e ele escreveu esse livro, Senhor, tende piedade, o poder de cura da confissão. E é muito forte, muito bonito. Eu gostaria de concluir essa primeira parte a partir desses textos, também esses textos que eu falei de São João Crisóstomo, São Basílio, Santo Ambrósio, foram tirados do livro dele. E ele diz assim, para concluir esse momento: somente Deus possui o poder sobrenatural de fazer milagres, mas ele quis contar com alguns de seus ministros para operar milagres por ele. Como Moisés, que fez coisas que nenhum ser humano poderia fazer por si mesmo.
Deus usa as criaturas humanas porque é assim que Ele é glorificado, elevando-as como um bom pai cria seus filhos. Então, se vemos os padres fazendo coisas que somente Deus pode fazer, isso não é uma prova de que tais padres estejam difamando a Deus, mas isso é uma prova de que Deus está agindo como nosso Pai, exatamente como Ele nos prometeu. Além do mais, Ele está fazendo isso por intermédio do que sempre nos prometeu, através de uma aliança, de um juramento, de um vínculo familiar, de uma bênção. Bom, irmãos, espero que esse tema possa ter iluminado a cada um de vocês sobre o poder da confissão, sobre aquilo que nosso Senhor deixou para nós, que Deus instituiu verdadeiramente os seus ministros para esse sacramento. Por isso não tenhamos medo de ir a um padre e confessarmos os nossos pecados. Por mais que o padre seja pecador, assim como eu sou pecador, assim como eu também me confesso, né? Até o Papa Francisco confessa a cada 15 dias, ele já falou isso publicamente. Nós na Missão Belém temos o hábito de confessar pelo menos uma vez por mês. E se temos necessidade de confessarmos, nós também confessamos outras vezes. Eu mesmo tenho a prática de confessar às vezes 2 ou 3 vezes dentro do mês. Então não é desmérito, é uma necessidade. Nós também temos essa necessidade. E quando eu estou ali no confessionário como sacerdote, esperando o penitente que está entrando, não sou eu, mas é nosso Senhor que age em mim e age em qualquer outro sacerdote. E é Ele que perdoa os nossos pecados. Amém, meus irmãos? Espero que essa primeira colocação tenha ajudado a você a esclarecer sobre esta questão. Bom, irmãos, nós chegamos ao fim dessa série, destes vídeos, e amanhã vamos começar uma nova série ainda relacionado à confissão. Não deixem de participar, não deixem de assistir os vídeos, de viver estas formações. Acredito que essas curiosidades estejam te ajudando profundamente e aguçando em você, em nós, um grande desejo de nos acostarmos a esse sacramento e buscando sempre a nossa reconciliação com o nosso Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.